Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, ao som de Gift Love in His Orchestra. E vamos lá para as nossas notas curtas do dia de hoje. O que temos aqui? Que a bagunça está bastante grande. Deixa eu resgatar aqui. Vejamos. Aqui. Bom, ontem no final da noite, né, tivemos o fato do Anonymous Brasil divulgar no Twitter os dados pessoais de diversas autoridades da República, entre eles o nosso presidente, os filhos, o ministro da Educação, a dona Damares, tiveram seus dados divulgados no Twitter, mas já se sabe que os dados colocados nesta rede social eram dados falsos, ou seja, uma forma de incomodar a vida das autoridades. Mais preocupante do que isso foi o anúncio feito pela República Democrática do Congo, que iniciou um período de um novo surto de ebola, simultaneamente à epidemia do coronavírus, que infectou 3.100 pessoas e matou já 71, isso de coronavírus, né? E esse já é o 11º surto de ebola no Congo, desde que o vírus foi descoberto em 1976. Somente de 2017 para cá, o país já sofreu 3 surtos de ebola. A região afetada é a cidade de Bandaka, na província de Equateur, no noroeste do Congo, informou o ministro da Saúde. Trata-se de um centro comercial de 1,5 milhão de pessoas próximo ao rio Congo, com transporte regular para a capital Kinshasa, cujos habitantes chegam a 10 milhões. As autoridades congolesas identificaram 6 pessoas contaminadas na província, das quais 4 morreram no dia 18 de maio. A região já foi afetada pela doença em 2018. O novo surto de ebola representa um desafio, mas estamos prontos para enfrentá-lo, afirmou a diretora regional da OMS para a África, afirmando que tem trabalhado com as autoridades do Congo ao longo dos anos para fortalecer a capacidade de resposta aos surtos. O vírus ebola causa febre hemorrágica, vômito, diarreia e é transmitido por meio de fluidos corporais de pessoas e animais contaminados. A taxa de mortalidade é de 90%. Os primeiros sintomas são febre repentina e alta, fraqueza intensa, dor muscular e dor de cabeça e de garganta. Para declarar que o país não está mais com o surto da doença, é necessário que se transcorram 42 dias sem o registro de nenhum novo caso. O último paciente com ebola havia recebido alta em 14 de maio, em Beni, cidade que foi um dos epicentros da epidemia declarada em agosto de 2018. No total, 3,4 mil pessoas foram infectadas e 2,2 mil morreram no Congo em decorrência da última epidemia da doença até o dia 21 de maio, segundo dados da OMS. E
esse tal de ebola, esse é furioso. Esse é muito furioso. Vejamos aqui. O que eu tenho mais aqui? Aqui. O balcão de negócios no Congresso continua firme e forte, repetindo a tática utilizada por Fernando Henrique em governos passados. Não se pratica nem democracia e nem governabilidade com o trato do dinheiro público. Com o repasse efetivo de 4 bilhões de reais em abril, os valores atingiram um pico para um único mês desde 2016. A Presidência da República pagou ao Congresso 6,2 bilhões de reais de emendas parlamentares, atingindo assim um recorde de repasses para os políticos lá. É o famoso toma lá da cá que o Congresso exige do Executivo para que o Executivo possa ter governabilidade. Hoje também foi o Dia Nacional do pagamento de impostos. Eu fiz um levantamento aqui sobre a nossa carga tributária, que vale a pena dar uma conferida. Deixa eu ver onde é que eu coloquei isso. Só para vocês terem uma ideia do valor da carga tributária que se paga no Brasil, aqui. O brasileiro trabalhou 151 dias neste ano de 2020 somente para pagar tributos, impostos, taxas e contribuições exigidas pelo governo federal, estadual e municipal. Em outras palavras, foram 5 meses trabalhando para entregar o fruto de seu suor ao governo, que consome 41% do seu salário. Pensando nisso, listamos alguns bens e serviços e mostramos a porcentagem da carga tributária que incide sobre cada um deles. É de cair o queixo, senão outras coisas. Energia elétrica se paga 48,28% de imposto. Na conta de água, 37,88%. No gás de cozinha, 43,04%. Na internet, a sua conta de internet, 40% é imposto. Na gasolina, 62% do valor da gasolina é imposto. Medicamentos, 33,87%. Na refeição básica, aquele nosso PFzinho básico, arroz, feijão, carne e uma saladinha, incide 22% de imposto. E na nossa amiga, na preferência nacional, na cervejinha nossa de cada dia, 49% do preço da cerveja é imposto. Então é assim que a gente enche as burras do governo para eles não fazer absolutamente nada, e eles, além de ficar gastando mal, ainda ficam lá licitando cortina nova, persiana nova, ergométrica nova, e assim vai, né? 5 meses se trabalha de graça para o governo. Essa nota que saiu no final da tarde, num canal de notícias da Alemanha. O governo federal da Alemanha e a grande mídia estão tentando contornar as repercussões negativas após o vazamento de um relatório do Ministério do Interior que desafia a narrativa oficial do coronavírus. Algumas das principais passagens do relatório são: o risco do Covid-19 foi superestimado. Provavelmente em nenhum momento o perigo representado pelo novo vírus foi além do nível normal. As pessoas que morrem de coronavírus são essencialmente as que estatisticamente morreriam este ano, porque chegaram ao fim de suas vidas e seus organismos debilitados não podem mais lidar com as adversidades cotidianas, incluindo os cerca de 150 vírus atualmente em circulação pelo planeta.
Em todo o mundo, em um quarto de ano, não houve mais de 250 mil mortes por Covid-19, em comparação com 1,5 milhão de mortes, 25.100 só na Alemanha, durante o surto de influenza, nos anos de 2017 e 2018. O perigo, obviamente, não é maior do que o de muitos outros vírus. Não há nenhuma evidência de que isso tenha não sido um alarme falso. Uma acusação poderia seguir esta linha. Durante a crise do coronavírus, ficou provado que o Estado é um dos maiores produtores de fake news. Até agora, tudo mal, mas vai piorar um pouquinho. O relatório concentra-se nas múltiplas e pesadas consequências das medidas corona e alerta que estas são graves. Mais pessoas estão morrendo por causa das medidas que foram impostas pelo Estado do que sendo mortas pelo vírus. O motivo é um escândalo. Um sistema de saúde alemão focado no coronavírus está adiando a cirurgia que salva vidas e adiando ou reduzindo o tratamento para pacientes que não são de coronavírus. Berlim tenta negar, os cientistas revidam. Inicialmente, o governo tentou rejeitar o relatório como o trabalho de um funcionário e seu conteúdo como sua própria opinião, enquanto os jornalistas, em conluio com os políticos, não fizeram perguntas. Mas o relatório de 93 páginas, intitulado Análise da Gestão de Crises, foi elaborado por um painel científico designado pelo Ministério do Interior e composto por especialistas médicos externos de várias universidades alemãs. O relatório foi iniciativa de um departamento do Ministério do Interior chamado Unidade KM4 e responsável pela proteção de infraestruturas críticas. Foi daí também que um funcionário público alemão virou denunciante, Stephen Kohn, e de onde ele vazou para a mídia. Então, entra dia, sai dia, de um lado alimenta-se o pânico e do outro tenta-se desmistificar este medo e esse pânico criado pelos estados e pela mídia oficial. Bem, 21h12, vamos lá para nossas pautas de hoje. Começar de trás para frente hoje. Aqui. Depois das manifestações que ocorreram em São Paulo, domingo, com confrontos, e ontem também em Curitiba, aonde veio à tona novamente a história dos grupos de vândalos que empunham bandeiras, que cantam frases de ordem. Em 2013 e 2014 eles eram chamados de Black Blocs. Dessa vez eles apareceram num número maior e se intitulam de antifas, né? E aí o povo já começa com essas campanhas se degladiando intelectualmente nas redes sociais, que se dizendo antifascistas. Outros se autodeclaram contra tudo e todos. Então é meio complicado. Então eu trouxe 2 artigos específicos para explicar um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, do grupo do grupo intitulado Antifas. E posteriormente a gente vai falar sobre a questão do fascismo, que todo mundo parece que conhece fascismo de cor e salteado. Mas vamos lá. A origem comunista do grupo radical Antifa. O grupo extremista anarco-comunista Antifa esteve presente nas manchetes devido aos recentes confrontos violentos em Charlottesville, na Virgínia. No entanto, embora a organização tenha sido aplaudida por alguns meios de comunicação de esquerda por incluir nacionalistas brancos e neonazistas em sua lista de alvos, a organização nem sempre combateu o fascismo. A organização era anteriormente
parte da frente de operações da União Soviética para implantar uma ditadura comunista na Alemanha e que rotulou todos os partidos rivais como fascistas. A origem da organização Antifas pode ser rastreada a partir da Frente Unida da Internacional Comunista da União Soviética, ou mais conhecida como a Comintern, durante o terceiro Congresso Mundial realizado em Moscou, em junho e julho de 1921, de acordo com o livreto alemão intitulado 80 anos de ação antifascista, escrito por Bernhard Langer e publicado pela Associação para a Promoção da Cultura Antifascista. Langer é um ex-membro do Antifa Autônomo, anteriormente uma das maiores organizações antifascistas da Alemanha, que se dissolveu em 2004. A União Soviética foi uma das ditaduras mais violentas do mundo, matando cerca de 20 milhões de pessoas, de acordo com o Livro Negro do Comunismo, publicado pela Harvard University Press. O regime soviético só fica atrás em número de mortes do Partido Comunista Chinês, sob liderança de Mao Tse-tung, que matou cerca de 65 milhões de pessoas. O antifascismo é uma estratégia, é mais uma estratégia do que uma ideologia, afirma Bernhard Langer, ex-membro do grupo Antifa. A estratégia da Frente Unida era reunir organizações de esquerda para incitar a Revolução Comunista. Os soviéticos acreditavam que, após a Revolução Russa em 1917, o comunismo se estenderia para a Alemanha, uma vez que o país tinha o segundo maior partido comunista, o Partido Comunista da Alemanha, o KPD. Foi no 4º Congresso Mundial do Comintern, em 22, que o plano tomou forma. Moscou criou o lema "para as massas" como estratégia de sua Frente Unida e procurou unir os vários partidos comunistas e trabalhadores da Alemanha sob uma única bandeira ideológica sob seu controle. A Frente Unificada não significava uma cooperação igualitária entre as diferentes organizações, mas o domínio do movimento dos trabalhadores pelos comunistas. Benito Mussolini, um socialista marxista que foi expulso do Partido Socialista da Itália em 1914 por causa de seu apoio à Primeira Guerra Mundial, mais tarde fundou o movimento fascista como um partido político próprio. Ele tomou o poder através de sua marcha sobre Roma em outubro de 1922. O KPD, ou Partido Comunista Alemão, decidiu usar a bandeira do antifascismo para criar um movimento. Langer observa, no entanto, que para o KPD as definições de fascismo e antifascismo eram indiferenciadas e o termo fascismo serviu apenas como uma retórica para apoiar sua oposição agressiva. Ambos os sistemas, socialista e fascista, se baseavam no coletivismo e na economia controlada pelo Estado. Ambos também propuseram sistemas em que o indivíduo é fortemente controlado por um Estado poderoso, e ambos são responsáveis por atrocidades em larga escala. O relatório de 2016, emitido pelo Serviço de Inteligência Nacional da Alemanha, o Escritório Federal para a Proteção da Constituição, assinala a mesma questão. Do ponto de vista do extremista de esquerda, o rótulo de fascismo usado pelo Antifa muitas vezes não se refere ao fascismo real, mas é meramente um rótulo atribuído ao capitalismo. Enquanto os extremistas de esquerda afirmam lutar contra o fascismo ao lançar seus ataques contra outros grupos, o relatório afirma que o termo fascismo tem um duplo significado sob a ideologia da extrema esquerda, indicando a luta contra o sistema capitalista. Foi assim desde o início, de acordo com Langer. Para os socialistas na Alemanha, o antifascismo significava simplesmente anticapitalismo. Ele observa que os rótulos só serviram como guerra de conceitos sob um vocabulário político.
Uma descrição do grupo Antifa existente no site da BFV, que é um site oficial da Alemanha, diz que a organização ainda mantém esta mesma definição básica de capitalismo como sendo fascismo. Ou seja, deram um apelido para o capitalismo. O grupo argumenta que o Estado capitalista produz o fascismo, ou no mínimo o tolera. Portanto, o antifascismo é dirigido não apenas contra extremistas de direita reais ou hipotéticos, mas também contra o Estado e seus representantes, em particular contra os membros das autoridades de segurança. Langer observa que, historicamente, ao rotular os interesses anticapitalistas do movimento comunista como antifascismo, o KPD, o Partido Comunista Alemão, usou uma retórica para rotular todos os outros partidos políticos como fascistas. Langer afirma: assim, os outros partidos que se opuseram ao Partido Comunista foram chamados de fascistas, especialmente o SPD, ou Partido Social Democrata da Alemanha. Então, no que hoje seria considerado irônico, o grupo a que os antifascistas comunistas mais fortemente dirigiram seu novo rótulo de fascismo foram os social-democratas. Em 23 de agosto de 1923, o Borro político do Partido Comunista da Rússia realizou uma reunião secreta e, de acordo com Langer, todas as autoridades importantes falaram de uma insurreição armada. O Partido Comunista Alemão ficou à frente desse chamado, lançando um movimento sob a bandeira da Frente Unida de Ação e chamando sua ala antifascista armada sob o nome de Ação Antifascista, que o Antifa ainda usa na Alemanha e no qual as organizações Antifa em outros países estão enraizadas. Nesta época, Hitler e o Partido Nazista começaram a surgir no cenário mundial e o Partido Nazista empregou um grupo semelhante ao antifascismo, a ação antifascista, para a prática de violência política e intimidação, chamados de camisas marrons. A ação antifascista, enquanto isso, começou a atrair alguns membros que se opunham à chegada do fascismo real e que não se filiaram ou desconheciam os laços da organização com a União Soviética. No entanto, a violência instigada pelo grupo Ação Antifascista teve em grande medida um efeito oposto. As táticas contínuas de violência e intimidação de todos os sistemas rivais sob o movimento Antifa, juntamente com sua ideologia violenta, levaram muitas pessoas ao fascismo. A violenta retórica revolucionária dos comunistas, que prometia a destruição do capitalismo e a criação de uma Alemanha soviética, aterrorizou a classe média do país, que sabia muito bem o que tinha acontecido aos seus homólogos na Rússia desde 1918. O antifascismo é dirigido não apenas contra extremistas de direita ou hipotéticos, mas também contra o Estado e seus representantes, em particular contra os membros das autoridades de segurança. Assombrados pelo fracasso do governo em resolver a crise e assustados com o surgimento dos comunistas, eles começaram a revelar as pequenas facções da direita política convencional e se voltar para os nazistas. Langer ressalta que desde o início o Partido Comunista Alemão foi um membro do Comintern e depois de alguns anos se tornou um partido stalinista, tanto ideológica quanto logisticamente. Ele afirma que o partido até se tornou financeiramente dependente da sede de Moscou. Os líderes do KPD, como o grupo Antifa, como seu movimento baseado na violência e intimidação de partidos políticos rivais, ficaram sob o comando do aparelho soviético. Muitos líderes do KPD tornaram-se mais tarde líderes da República Democrática Alemã Socialista, incluindo seu infame Ministério da Segurança de Estado, a Stasi. Como diz Langer, o antifascismo é mais uma estratégia do que uma ideologia.
Ele foi posto em prática na Alemanha nas décadas de 20 pelo Partido Comunista Alemão, não como um movimento legítimo contra o fascismo, que mais tarde surgiria na Alemanha, mas como um conceito de luta anticapitalista. Então, está explicado, está bem explicado qual é a finalidade do Antifa e o que é o grupo Antifa? Muito bem. Continuando nessa linha, eu trago aqui uma análise do Eduardo Salvati. Atenção, fascista não significa todo mundo que eu não gosto. Parece oportuno que neste momento de consternação político-social, em que todo indivíduo desconhecedor da historiografia decidiu por se declarar antifascista, trabalhemos no sentido de esclarecer e desmistificar determinadas características, bem como deliberadas falsificações históricas imputadas a este modelo político, sobre o qual tanto se fala e do qual tão pouco se estuda. Assim, nas seguintes 3 ponderações relativas ao fascismo real que se sucedem neste texto, recomenda-se que o leitor ou ouvinte iniciante forme uma base a partir da qual possa adentrar no estudo teórico da doutrina de Benito Mussolini e Giovanni Gentili, apartado de desvios intelectuais cada vez mais fomentados pelo meio social e político. Primeira colocação. Antes de tudo, faz-se mister ressaltar a compreensão quanto aos meios pelos quais pode-se colocar a estudar o fascismo. Todo empreendimento de abstração e apreensão de conhecimento demanda que o indivíduo desvincule seu horizonte de consciência relativo ao tópico em questão de conceitos pré-concebidos e esforços mentais de categorizar o objeto do qual se estuda em análises exteriores ao mesmo. Assim, quando colocar-se a estudar a história e a ideologia do fascismo, abstenha-se de juízos de valor concebidos pela repetição babuína das esquerdas quanto ao tópico. Por autoevidência, destaca-se a importância de compreender que o grande entendimento acerca do fascismo não reside nos vídeos do pretenso presidente da República, Felipe Neto, nem tampouco nos livretos rabiscados por Márcia Tiburi e sua turma, mas nas obras dos verdadeiros delineadores da ideologia, como Mussolini, Gentili, Oswald Mosley, Julius Evola, entre outros. Ou seja, o que está, em resumo, o que está no YouTube e na internet em si, 99% dos que falam sobre o tema só estão falando bobagem. Ademais, mas não menos importante, fascista não é um silogismo para todo mundo que eu não gosto, nem um grito de acusação dirigido àqueles que se pretende amordaçar e censurar. Também na contramão das teses desinformantes postas em vigências pelos agentes apátridas da escola de Frankfurt, o fascismo não é análogo a toda e qualquer conduta de autoridade exercida por um pai de família sobre sua prole, ou de um professor sobre seus alunos. Uma vez entendido que todo esforço por reduzir uma ideologia da concretude de suas idiosincrasias e complexidades ao mero chavão politiqueiro, compreendamos a seguinte verdade. Embora, como prescrito por Mussolini nas primeiras frases da doutrina do fascismo, o fascismo seja adaptável a todas as nações conforme suas contingências de tempo e espaço. A
A ideologia ainda conserva uma fórmula estrutural fundamentada no ideal da existência de um corpo histórico nacional comum, mediante o qual todos os membros do respectivo Estado unem-se em comunhão metafísica com o propósito de continuar a desenvolver a civilização legada pelos seus antepassados. Essa união consolida-se na formação de um parâmetro estatal orgânico liderado por uma figura cônsul e sintetizadora dos anseios nacionais e dos valores do povo. Caso o leitor sofra de alguma grave patologia mental e ainda não tenha compreendido, ressalvarei aqui que não pode haver nenhum único elemento do fascismo em regimes de caráter liberal, sobretudo quando os mesmos se propõem à redução do aparato estatal e à descentralização e fragmentação da unidade da pátria. Assim, o bolsonarismo não pode ser confundido com o fascismo, e se de fato se configurasse enquanto um regime fascista, não haveriam no Brasil as privatizações e a expoliação do capital nacional pelas potências estrangeiras. Mas o pleno emprego e a intervenção estatal no fomento e na criação de indústrias nacionais. Não haveria indiferença aos movimentos sociais que contrariam os valores do povo, mas a sistemática supressão dos mesmos. Não teríamos uma política internacional declaradamente sionista e americanista, mas nacionalista, soberanista e desenvolvimentista. Ou seja, no Brasil hoje nós temos uma política internacional sionista e americanista. O nosso nacionalismo se resume a vestir camiseta da seleção brasileira e pegar a bandeirinha verde e amarela e ir para a esplanada fazer circo, né? Ou o presidente da República ficar postando imagens junto a quartéis ou posando em volta dos seus generais que estão no primeiro e segundo escalão. Isso não é nacionalismo. Isso não é nacionalismo. Nós temos um governo literalmente social-democrata, liberal, meia boca, através do capitalismo de Estado que ele pratica, mas politicamente ele é internacionalista declarado. Haja visto que em toda e qualquer manifestação do governo aparecem mais bandeiras de Israel e dos Estados Unidos que a própria bandeira brasileira. Coisa que o fascismo não pratica. O fascismo prega em teoria e praticava na prática nacionalismo, soberania e desenvolvimento da sociedade italiana. Volto a frisar. Por isso que existe uma certa afinidade entre fascismo e nazismo, porque ambas as teorias, elas privilegiam primeiro a nação, o povo do seu país. Depois, se sobrar tempo, dinheiro e algum interesse comercial ou político, a gente conversa com os demais. Mas primeiro a nação, depois a política internacional. Quanto mais nos afastamos do século XX, mais se consolida a hegemonia liberal e menos subsistem modelos autônomos de Estado, como o fascismo e o socialismo. O antifascismo, bem como o antissocialismo, porém, permanecem em vigência. Por quê? Simples. Porque se tratam de meros elementos retóricos de grupos políticos que anseiam por fortalecer sua agenda liberal e criminalizar todo tipo de prescrição política que escape de sua agenda hegemônica. O verdadeiro e único inimigo hoje em vigência é o liberalismo ambidestro e metapolítico que paira como uma praga em todos os partidos, jogando irmãos contra irmãos e em nada contribuindo para a unidade nacional e para a proposição de resoluções
que atendam os problemas que afligem a todos. O fascismo nunca esteve tão distante do Brasil e do mundo, e nunca foi tão importante nos informarmos quanto a ele. Uma bela análise do Eduardo Salvati. Agora vamos lá para o nosso último tema de hoje. 21 horas 35 minutos, estamos agora com 21 graus. Aqui. É um artigo bastante contemporâneo, escrito pelo Adriano Cianca, que ele é editor do periódico Il Primato Nazionale da Itália, intitulado Senso de Caos e Amor Fati, do coronavírus, uma nova configuração espiritual. Entre os muitos livros com temas de pandemia que voltaram à moda com o coronavírus, entre Manzoni, Camus e Saramago, também há uma leitura menos alta, que se falou muito nas últimas semanas. É A Dança da Morte, de Stephen King. Lançado em 1978 com o título original de The Stand, quinto, na verdade, o ano antes de sair sob seu pseudônimo, do romance do Rei do Horror, é uma distopia de mais de 800 páginas em um mundo dizimado por um vírus da gripe que escapou de um laboratório militar e tem uma taxa de infectividade de 99,4% e uma taxa de mortalidade para os infectados de 100%. No entanto, a fase epidêmica ocupa relativamente pouco espaço no trabalho, que dedica muito mais à descrição de como os sobreviventes, que são 0,6% da população imune ao vírus, reorganizavam a vida associada. Então é para ver que lá nos anos 70, fim dos anos 70, já existiam autores que escreviam lá suas ficções do fim do mundo através de pandemias e mortes aos borbotões. Assim como o George Orwell, né, escreveu na década de 40 o 1984, falando do grande Big Brother, né, o grande irmão que vai comandar o planeta, o governo mundial, né, o governo das sombras que comanda tudo e todos. E, na verdade, o George Orwell escreveu esse livro como uma ficção e nós já estamos vivendo esse mundo de governo mundial e de monitoramento global já faz quanto tempo? Os sobreviventes são divididos em bons e ruins. Aqui, Stephen King, que leva em consideração significativamente apenas o que acontece em solo norte-americano, traça um afresco decididamente característico. Os sobreviventes, de fato, são divididos em dois grupos, guiados por sonhos e visões comuns. Os mocinhos se reúnem em torno de Abigail Fremantle, uma mulher negra de 108 anos, enquanto os bandidos que moram em Las Vegas seguem o mefistofélico Randall Flagg. Aqui surge todo o caráter intrinsecamente norte-americano do pensamento de Stephen King, que não pode imaginar um mundo pós-catástrofe, exceto à luz de um maniqueísmo do testamento visceralmente antigo. A comunidade dos vilões é parcialmente Canaã, parcialmente o Terceiro Reich. Todos são sádicos, perturbados, viciados em sexo e se reúnem na cidade do pecado. Os mocinhos são um pouco Sião, um pouco os aliados, uma comunidade livre que quer restaurar a democracia, com uma velha fanática no meio, que tem visões messiânicas, e no meio da história deixa tudo para ir ao deserto, como os profetas da Bíblia, retornando à sua morte. Várias vezes, no debate pós-catástrofe, surgiu a ideia de dar vida a um novo começo, que, no entanto,
não repete os erros do mundo antigo. E como você evita isso? De fato, contamos com uma espécie de humanitarismo bíblico mais moral que religioso. Não é preciso dizer que a situação imaginada por Stephen King é muito mais radical do que a que estamos vivendo. Estamos falando de milhões de mortes, o fim de todas as instituições e infraestruturas, uma civilização zerada. Há um ponto que também nos preocupa. Toda a suspensão traumática de nossas vidas diárias, todo o choque social e cultural também envolve uma reconfiguração espiritual. Aqui a espiritualidade foi a grande ausência da crise por muitos dias. E isso ocorre porque o principal representante da religião que predominou no Ocidente, como Évola gostava de escrever, depois de estabelecer seu pontificado em um registro cultural prosaico e informal, se viu incapaz de fornecer fortes respostas à crise da sentido trazido pela epidemia. Somente depois de semanas de silêncios embaraçados, apelos sem brilho do mero senso comum, alguns avisos a favor dos migrantes, o Papa Francisco fez um verdadeiro gesto simbólico até os tempos, que é aquele discurso sincero em uma praça deserta e desanimada de São Pedro. Uma imagem muito forte que não deve ser subestimada. No entanto, o que é interessante perguntar é se um imaginário, uma visão, uma ideia de sociedade, destino orientados espiritualmente na direção oposta podem emergir se houver algo da crise. Em certo sentido, isto é clássico e propriamente europeu. Obviamente, essa não é uma operação intelectualista que possa ser resolvida friamente em um artigo banal. Podemos, no entanto, esboçar alguns traços para um trabalho nesse sentido. A primeira lição a ser aprendida nos diz que a saúde individual está inextricavelmente entrelaçada com salus pública. Em Roma, Salus era uma divindade de origem sabina que tinha uma relação direta com o bem-estar e a felicidade do Estado. Ele também teve um relacionamento especial com Pax e Concórdia. Só mais tarde, Salus começou a presidir a saúde individual. É claro que hoje o coronavírus atingiu o mundo inteiro, estados saudáveis e insalubres de qualquer orientação. Mas a experiência italiana nos diz que a saúde pessoal também depende da saúde do Estado. A saúde de seu sistema de saúde, de suas ramificações territoriais e de suas articulações de tomada de decisão. Mas mesmo antes disso, uma nova forma de amor deve ser firmemente afirmada. A emergência atual nos coloca diante de um desafio indescritível, um vazio cognitivo que a esquerda enche de moralidade e a direita de rancor. Ambos enfrentam dificuldades diante da impossibilidade de produzir uma dedução racional da realidade, uma versão secular do plano providencial das divindades monoteístas. Aqui, no entanto, estamos lidando com a ausência de qualquer plano, de qualquer lógica. Estamos lidando com um fatum, um conceito que a antiguidade europeia declinou em formas mais ou menos rigorosas, mas que em nenhum caso jamais significou um design racional já traçado. Fatum é a cadeia inescrutável de eventos que desperta o desafio do herói. O amor fati, na emergência do coronavírus, é principalmente a capacidade de atravessar esse vazio cognitivo sem recorrer a atalhos que tentam racionalizá-lo e, portanto, exorcizá-lo. Amor fati é redescobrir o senso de caos, o absurdo, o inesperado, o imponderável, o insensato, mas também uma maneira ativa de se relacionar com ele. Ducunt volentem fata, nolentem traunt. Outro aspecto diz respeito à repolitização do mundo. A definição do homem como animal político, da polis, isto é,
como horizonte existencial necessário do ser humano, é propriamente grega. Também neste caso, a antiguidade europeia ofereceu uma série de possibilidades. A mais completa, mais alta e mais profunda é certamente a do Império Romano. Repolitizar o mundo significa, portanto, contrastar as despolitizações tecnocráticas, econômicas, moralistas, jurídicas e buscar o restabelecimento das comunidades em torno do que realmente vale a pena, em torno do que, mesmo nesta emergência, parecia instintivamente sentir falta da maioria. Um símbolo, uma bandeira, um rito, um fogo sagrado. Muito bacana essa análise do... Como é que é o nome dele aqui? Adriano Cianca, do Il Primato Nazionale d'Italia. Muito bem, 21h45, 21 graus. Leitura de História na Quarentena desta terça-feira fica por aqui. Eu retorno amanhã com novos temas para esse nosso momento de informação e conhecimento aqui no Bunker da Cultura Web Rádio. Vocês ficam aí com o melhor playlist da internet 24 horas por dia aqui no Bunker da Cultura. Voltamos amanhã. Uma boa noite a todos e até lá. Once I was 7 years old, my mama told